com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, então, né? Estamos aqui nessa noite com um objetivo maior, né? O maior objetivo da nossa vida. Né? Nós trabalhamos, podemos ter trabalhado o dia todo, hoje a semana toda, mas com outro objetivo, né? De satisfazer a nossa carne. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro aí no mundo, né? E o dinheiro serve para a nossa carne. Agora, hoje, nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos trabalhando para o nosso espírito. Aquele que permanece para sempre. E deve ser alimentado com a palavra de Deus. Vamos, neste momento, ler, então, abrir a nossa Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Uma palavra bastante conhecida aqui. Evangelho de João, capítulo 4. A mulher samaritana. Glória a Deus. Jesus, tudo que está escrito na Bíblia não é simplesmente para contar uma história, para narrar um fato, mas é para nos ensinar, né, hoje a vencer os problemas que vêm sobre nós. O Senhor nos dá a saída, como foi cantado o louvor, né? Mas que não vem nada que não possamos suportar, né? Quer dizer, Ele dá a saída sempre. Mas nós precisamos ler a sua palavra. A saída dele está aqui. Todas as saídas para nós estão aqui dentro da palavra de Deus. Por isso temos que ouvir com muito cuidado, com muita atenção, porque aqui tem uma saída. Independente do teu problema, independente da tua luta, na palavra de Deus tu vai encontrar a vitória. Então diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis.
nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vimos aqui neste acontecimento um grande encontro. Um encontro, que bom seria que esse encontro acontecesse toda vez que uma pessoa vem a um culto. Porque quando nós viemos a um culto, nós viemos não é para conhecer pessoas, e nem para conhecer o lugar, ou a casa, ou a pessoa, ou o pregador, ou quem vai cantar, ou seja lá quem for. Nós viemos para ter um encontro com Jesus. Aleluia. Porque qualquer um de nós pode te ajudar. Qualquer um pode ajudar o outro. Qualquer um pode construir o poço que vai dar água para beber. Mas só um tem a água viva. Glória a Deus. Aleluia. E esse um se chama Senhor Jesus Glória Cristo. a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vimos aqui a comparação direta entre as coisas do mundo, as coisas que o homem faz, não erradas, as coisas certas que o homem faz, as coisas boas que o homem faz aí nesse mundo, e as coisas que Deus faz, que o homem sem ele não consegue fazer. Quando esta mulher conversa com Jesus e dizia assim, quando Jesus disse para ela: se tu me conhecesses, se tu soubesse quem é que está falando contigo, tu pedirias e ele te daria água viva. E esta mulher, não entendendo, porque não era fácil de se entender, no primeiro momento ninguém entende Deus. É normal que tu não entenda quando ouve uma pregação. É normal que uma pessoa não entenda logo que chega na presença de Deus. É compreensível isso. E essa mulher também não entendeu. E ela disse assim: mas como? Tu és por acaso maior do que Jacó? Jacó era referência. Jacó tinha sido o patriarca, o pai das tribos de Israel, seus filhos foram que deram origem às tribos de Israel. Então ele era conceituado, ele era conceituado como qualquer pessoa que faz o bem, que faz as coisas certas, e que é respeitado nos lugares. Não tem até hoje na terra pessoas assim? Cada lugar que nós chegamos, nós vimos pessoas que ajudou muitos outros, que fez coisas úteis, que executou justiça. Ele é considerado. As pessoas consideram a memória daquela pessoa pelo que fez. E assim era Jacó. Então essa mulher tinha Jacó como uma grande referência, porque até porque naquele tempo e naquele lugar, a água era uma coisa muito escassa. Era muito difícil de se ter água. E até hoje em Israel as pessoas são muito zelosos pela água, valorizam muito, porque uma vez passou 3 anos e 6 meses sem chover naquele lugar. Não é? E agora Jacó tinha feito aquele poço. Quantas pessoas bebiam daquela água pura, aquela água boa, aquela água saudável? Não é? Todos os animais precisavam de beber água, senão não vive. Pessoa não vive sem água. Então uma pessoa que fez um poço num lugar onde não tem água era bem considerado. Mas por acaso tu é maior do que Jacó? Agora chega este homem que eu não conheço. Vamos dizer assim, né? Porque a primeira vez que se vê Jesus não se conhece ele. Chega este homem que eu não conheço. Nos deu de beber, bebeu ele, os animais, seu carro, seus filhos, e nós bebemos até hoje desse poço.
E aí você tem que dizer, você vem dizer que você é maior que ele? Jesus nunca veio medir forças com as pessoas, nem se colocar acima de ninguém. Ele veio para servir as pessoas. Mas ele disse assim para ela, porque o patamar em que cada um se encontrava era diferente. Um estava no patamar físico da terra e o outro no patamar do céu, do Espírito. E ele disse para ela, ele não disse que ele era maior do que Jacó, porque Jesus nunca veio se exaltando. Ele disse assim, aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede. E o que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. É só essa a diferença. Quer dizer, irmãos, as coisas que nós encontramos no mundo você vai encontrar amigos também, não é só inimigos. Você vai encontrar pessoas que vão te ajudar no mundo. Você vai encontrar pessoas que vão fazer coisas úteis para ti aqui no mundo, não é? E você deve respeitar essas pessoas. E deve ser agradecido a essas pessoas. Mas quando tu tiveres uma experiência com Jesus, você vai ver que o que ele fizer na tua vida é muito maior. Aleluia, Jesus. É muito maior. E quando João Batista foi interrogado sobre se Jesus era maior, se ele era maior, ele sempre teve essa questão, né? Ele disse assim, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. É diferente. Quem teve já o batismo do Espírito Santo sabe o tamanho que isso é, sabe a importância que isso tem na vida de um cristão, não é? O batismo do Espírito Santo, ele rompe as barreiras físicas. A barreira física é aquilo, por exemplo, tu não consegue enxergar com os teus olhos do que está do outro lado daquela parede. Você não consegue ouvir com os teus ouvidos algo que está sendo tratado a alguns quilômetros daqui. Mas o Espírito Santo rompe essas barreiras e te mostra coisas que os teus olhos não conseguem ver e que os teus ouvidos não podem ouvir. Não é? Você pode ouvir Deus falando lá no céu contigo. Você pode ver coisas que hão de acontecer daqui a muitos anos ainda. Não é? Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Então, olha a diferença entre as coisas materiais e as coisas espirituais. E esta mulher estava agora tendo essa grande experiência. Não é? Irmãos, prestem atenção. Não procurem perder nada da palavra quando vocês entram num culto, porque as experiências que nós vamos ter com Deus, irmãos, e elas começam às vezes dentro de um culto como esse aqui, simples assim. Não precisa ser de um lugar famoso, de um lugar bonito, de um lugar imponente, né? Pode ser aqui ou até debaixo de uma água, até no meio de uma rua, na beira da praia, nas casas que saem do culto. Não tem importância o lugar, né? Mas o que nós vamos experimentar com Deus, Ele vai mudar as nossas atitudes depois daquele momento. Vejam bem, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estou mostrando aqui as coisas que experimentamos com Deus e as coisas que experimentamos com o mundo e com as nossas experiências físicas, né? Muitas vezes um problema grave que veio da tua vida, um desgosto na tua vida que aconteceu, não é? A pessoa tem às vezes um desgosto na sua vida, uma coisa que ele esperava que fosse ser tão boa, uma pessoa que ele esperava que fosse ser tão boa para ele, de repente foi traído por aquela pessoa, ou destruiu a sua vida. As obras dessa pessoa dali para diante começam a mudar. Ele começa a fazer coisas ruins. Ele começa a fazer coisas erradas por causa daquilo que ele passou. Não é? Não acontece isso muito com as pessoas, irmãos? Ele passou um desgosto terrível e aí ele começa a desprezar a sua própria vida, aniquilar o seu próprio corpo por causa daquelas coisas que aconteceram. Ele teve uma experiência ruim. Ele não estava preparado para passar por aquilo.
Mas quando nós experimentamos coisas boas, e com Jesus nós vamos experimentar só coisas boas. Com Jesus nós não vamos ter desgosto com Ele. Nunca. Não é? Então por isso, irmãos, que quando começamos a experimentar, a viver com Jesus, nós passamos a produzir obras melhores dali para frente. Porque Ele nos enche de inspiração, Ele nos enche de vontade, de razão para fazer coisas boas, de motivação. Não é? Quando se trabalha com vendas, por exemplo, falo muito em motivação, né? Você, para vender um produto, você tem que ter motivação. Você tem que contagiar as pessoas com a tua motivação e as pessoas vão comprar a tua mercadoria. Não é assim que falam no treinamento de vendas e coisas, né? Mas eu quero te dizer assim, ó, que Jesus te dá uma motivação para viver. Aleluia. E para ajudar outras pessoas a viver. Não é? Por exemplo, aquela pessoa que te deu mal, que te causou mal desgosto, aquela pessoa que te causou, que infernizou a tua vida, que tentou destruir a tua vida, ela te tirou todas as tuas inspirações. As coisas que eram boas em ti foram tiradas. Agora vem Jesus, irmãos, e coloca coisas boas que nunca no mundo nós vamos ter. Não é? É o inverso disso. E por isso, irmãos, que uma pessoa, quando se converte, ela se transforma completamente. Ela é outra pessoa. E por isso que Jesus disse que aquele que bebe dessa água, e quando ele está falando da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua doutrina. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. O mundo vai te dar algumas águas que vão te saciar por uns momentos, que vão te dar até algumas alegrias por um pouco de tempo. Mas Jesus te dá uma água que nunca mais tu terás sede. Quer dizer, por mais que tu beba uma água saudável e boa, dentro de algumas horas, principalmente no verão, você vai ter sede de novo. Não é? Quer dizer, as coisas boas que tu vai conseguir no mundo, que não são muitas, são bem poucas, elas vão durar bem pouco tempo na tua vida, em outras palavras. Né? Tu vai precisar de novo daquilo. Vai te satisfazer por um pouco só de tempo. Aquilo que muitas vezes tu planejou para a tua vida como sendo a coisa mais importante do mundo, que é te causar toda a tua felicidade, durou às vezes alguns anos, alguns dias, alguns meses. Não é? Agora Jesus está falando em algo que Ele oferece que nunca mais termina. E sabe do que Ele está falando? De uma vida eterna lá no céu. Nunca mais tem fim. E aí nós vamos ver a diferença que há entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. E nós vamos ver que vale muito a pena nós vencermos essas barreiras, nós transpormos esses obstáculos, obedecendo, guardando Jesus na nossa vida, procurando fazer a vontade dele. Essa mulher, irmãos, começou a fazer perguntas porque ela se interessou. E os samaritanos, irmãos, eles eram inimigos dos judeus. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles não gostavam de judeu. Eram inimigos. Mas Jesus, irmãos, com ele não tem barreiras assim físicas. Ele veio derrubar todas essas coisas. Não é aquela assim, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de ir pregando e dando os exemplos para as pessoas entenderem a mensagem da palavra, né? Eu vou na igreja, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de convidar a pessoa para ir na igreja, mas tem um vizinho meu ali que é batuqueiro. Eu não vou nem falar com esse cara, não vou convidar. O cara é batuqueiro. São pessoas que vivem adorando demais, fazendo macumba para o som. Não vou nem convidar uma pessoa dessa para ir para a igreja, né? Como que não? Jesus veio quebrar todas essas barreiras, todos esses obstáculos. Ninguém é ruim por si próprio. Ele está sob um domínio. A sua vida está sob um domínio de algum mal, de demônios. E ninguém também é bom por si próprio. Ele faz algumas coisas boas porque Deus está dominando a vida dele. Não é? Então, irmãos,
Nós não viemos. Mas se eu for convidar essa pessoa para vir na igreja, ele vai me xingar, vai me desaforar, vai zombar de mim. Eu não vou estar aguentando desaforo desses bacteiros. Não é? Mas e aí? Irmãos, nós precisamos suportar. Nós temos que poder ser humilhados, ser zombados. Tudo isso Jesus foi. Tudo isso Jesus passou por isso, para poder nos dar vida eterna. E nós não podemos, às vezes, suportar alguma coisa dessa. Então nós podemos sim. Devemos poder, não é? Todas as pessoas podem ser escolhidas de Deus. E nós precisamos não fazer acepção de ninguém. Então essa mulher tinha essas barreiras, porque como sendo eu uma mulher samaritana, tu me pede água. Os samaritanos não se comunicavam. Os judeus e os samaritanos não sentavam na mesma mesa, não comiam junto. Não é? E Jesus disse para ela, mas se tu me conhecesse, tu aqui ia me pedir água. Por que Jesus pediu água para aquela mulher? Porque, irmãos, ela era samaritana, mas Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia que ela seria fácil dela aceitar, dela se converter. Ela era uma ovelha dele que estava simplesmente meia oculta por causa das tradições do povo, dos pecados das pessoas que rodeavam. E agora o Senhor Jesus pede água para aquela mulher. Eu quero te dizer assim para ti, que Jesus, nós vamos comparecer um dia, todos comparecerão um dia na presença dele. E vai ter algumas pessoas, capítulo 25, versículo 31 em diante de Mateus, está escrito isso, que eu estou falando agora. Vai ter umas pessoas que ele vai dizer assim: tive sede e não me destes de beber. Tive fome e tu não me destes de comer. Então por isso ele estava dando uma oportunidade para aquela mulher ela cumprir essa parte já, ela fazer isso naquele dia. E eu quero dizer uma coisa assim para ti, não pensa que Jesus precisa dessa água aí que nós bebemos, não. Mas como é que hoje nós vamos cumprir esse mandamento? Como é que hoje nós vamos satisfazer essa vontade de Jesus? Irmãos, estamos fazendo aqui exatamente isso. Sabe? Nós às vezes temos que fazer uma forcinha e buscar uma pessoa lá na gaivota, né? Que a gente foi buscar os irmãos. Isso não é força nenhuma, né? É coisa mais pra gente é um prazer buscar. Mas eu quero dizer assim, o que nós estamos fazendo com isso? Estamos trazendo pessoa para dar água, para dar pão, não é? Mas aqui não me deram nem um copo d'água, cheguei aqui e não me ofereceram nada para me comer. É o que eu poderia dizer, né? Não, mas é que não estamos tratando do teu corpo. O teu corpo está tranquilo. O teu corpo tu mesmo está tratando dele. Mas o teu espírito, Jesus está tratando dele. Não é? Mas não era para Jesus que tinha que dar água, não é para mim, era para Jesus. Jesus é representado nas pessoas que são escolhidas dele. Aquela mulher ali, ela é escolhida de Jesus. Não é? Então tu é um escolhido de Deus. No momento que eu te der água, o Senhor está se alimentando através de ti. O Senhor está saciando a sua sede através de ti. E a sede de Jesus não é essa água que sai da torneira, e nem essa comida que sai das panelas. A sede e a fome de Jesus é que essa palavra seja ensinada, que essa palavra seja divulgada, para que as pessoas tenham opções, possam tomar suas opções de vida. Não é? O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7 de Mateus, ele disse assim, a porta é estreita e apertado o caminho
que conduz à vida. E poucos há que encontrem. E é esses poucos que nós andamos chamando, aí buscando, para que eles entrem por esse caminho estreito, por essa porta estreita. É um caminho estreito, irmãos, porque quem alarga o caminho é o mundo alarga os caminhos, o mundo deixa os caminhos bem alargados, passa tudo ali naquele caminho. Jesus estreita, é uma porta estreita, não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu quero que eu sirva a Ele, mas é do jeito que Ele quer que a minha vida deve se tomar a forma dele. Então, isso é o que esse foi o assunto com essa mulher. Isso foi o que Jesus ensinou ali naquele dia. E quando esta mulher começa a fazer muita pergunta para ele, ele diz: chama teu marido e vem cá. Eu vou falar para ele, depois ele te ensina. Para não ficar ele ensinando aquela mulher ali naquele lugar. Vê que o Senhor Jesus fez a coisa sempre correta, as coisas muito corretas, muito certas. Não deixava margem para nenhuma coisa ruim. E aí ele chama teu marido e vem cá. Não, mas eu não tenho marido. Tu disseste bem, não tenho marido. Tiveste 5 e agora que tu tem não é teu marido. A vida daquela mulher estava correta? Não. E Jesus desprezou ela por isso? Também não. Porque ele não veio desprezar as pessoas que estão erradas. Ele veio corrigir o que está errado. Ele veio aplainar o que está áspero. Ele veio mudar as coisas ruins. E tu só vai mudar a tua vida e começar a praticar obras melhores da que tu faz hoje, se tu beber dessa água que Ele te dá. Jesus. Se tu comer desse pão que Ele te dá, que está sendo servido de graça para ti hoje aqui. Então, irmãos, a mulher viu que Jesus sabia o que não tinham montado para ele. Aí ela começou a ver a diferença entre Jacó e Jesus. Ela começou a ver a diferença entre a água daquele poço e a água que Jesus dava. Ela começou a ver a diferença. E aí ela começou a perguntar mais coisas, mas eu quero saber agora o que é certo. Porque tem muita gente que quando vê uma pregação, que gosta da pregação, ele diz assim: eu quero saber então qual é a igreja que está certa. Onde é que eu tenho que me congregar para servir a Deus? Não é a primeira coisa que a pessoa pergunta? É neste monte ou é em Jerusalém? Os judeus dizem que é em Jerusalém que temos que adorar. Os samaritanos dizem que é neste monte. E agora eu quero então que tu me digas a verdade, porque eu sei que tu conheces as coisas mais do que as pessoas. Nem neste monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então não adianta você buscar uma congregação para ir para o céu. Você tem que buscar em Jesus na tua vida. Tem que ser em espírito e em verdade. A conversão é uma coisa pessoal, não é uma coisa coletiva. Não é, mas se nós tivermos 200 pessoas aqui dentro dessa igreja, essa igreja vai para o céu, porque é impossível 200 pessoas estarem erradas. Mas é claro que pode, muito mais de 200 estarem erradas. Na época de Noé, a população do mundo inteiro estava errada. E o Senhor mandou o dilúvio, matou tudo afogado, ficou a família de Noé, só aqueles únicos que estavam certos. Não é? Não foi assim? Não aconteceu isso? Então, irmãos, se fosse assim, Deus ia pedir conselho aos homens para ensinar a sua palavra. Ele ia fazer como os homens fazem aqui, ia fazer uma eleição, não é? Para ver a vontade do povo. Não. O Senhor é soberano e Ele tem a plenitude do conhecimento e da sabedoria. E nós precisamos colocar dentro de nós, receber um pouco dessa sabedoria, nós já vamos saber conduzir a nossa vida e ajudar outras pessoas a conduzir a Deus. Amém? Glória a Deus. Aí está o conselho. Então não é, qual é a igreja? Não é nessa nem na. Você vai encontrar em qualquer congregação pessoa ali sincera e verdadeira com Deus e vai achar em qualquer congregação. Irmãos, Jesus chamou 12 apóstolos, seriam os homens mais santos do mundo, pois eu traiu ele e vendeu por 30 moedas de prata. Não foi assim? Porque o que estavam ensinando com isso?
que não se pode confiar no homem, que não é no homem que nós temos que confiar, que não é no homem que nós temos que acreditar, mas no Senhor. Ele usa o homem, não é? E se nós estivermos bem com o Senhor, nós vamos discernir quem Ele está usando e quem é que o diabo está usando. Que Satanás também usa o homem. Os dois são espírito, né? Nós precisamos conhecer. E aqui tem a Bíblia, que eu digo que é o cartório. Hoje nós tivemos um cartório já tarde, né? Fazendo um documento. O cartório reconhece a veracidade, a autenticidade de uma coisa, né? Do documento. Você quer saber se o documento é autêntico, se o documento é verdadeiro, você leva aonde? No cartório, né? Ah, é verdadeiro, tá carimbado aqui, tá. Não é? Então tá certo. Você não pode comprar uma casa, vender um automóvel, uma coisa, sem passar pelo cartório do documento. Que lá que eles vão ver se é verdadeiro, senão pode ser falso. E como é que nós vimos que uma palavra é verdadeira? Por este aqui, ó. Esse aqui é o cartório. Que nós identificamos se a palavra é verdadeira. Amém? Então precisamos ler essa Bíblia, ouvir a pregação e deixar que esses exemplos mudem os nossos sentimentos. Não é? E aí nós vamos produzir boas obras. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.